Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente, que é uma situação muito específica e que leva à feitura do processo de uma outra forma, né? A gente sai do campo do processo de reconhecimento iuris sanguinis e vai para um processo chamado elezione di cittadinanza, e nós vamos falar nesse vídeo. Então, Felipe, solte a vinheta. Muito bem, vamos lá. Primeiro, o que é eleição da cidadania italiana? Ela é uma outra modalidade, tá? Nós normalmente falamos sempre sobre cidadania iuris sanguinis, mas existe essa outra modalidade, que ela não é só para quem é descendente de italianos. Então, por exemplo, os jovens que estão na Itália, que completam 18 anos, filhos de pais estrangeiros, eles têm o direito, quando completam 18 anos, a eleger a cidadania italiana como sua, e eles têm um ano a contar da data que eles fizeram 18 anos para fazer essa eleição. É uma opção pela nacionalidade. Passado esse ano, eles perdem para sempre esse direito. Então, isso que é basicamente a eleição da cidadania italiana. É uma opção pela nacionalidade. E isso, normalmente, com quem está na Itália, a gente vê muito isso acontecer com esses jovens que eu falei. Porém, existem casos dentro do nosso processo de cidadania iuris sanguinis que houve uma interrupção da transmissão e aí a gente precisa ir para essa linha da eleição. Qual é essa situação? Normalmente, isso acontece quando não houve a declaração explícita de um genitor para o seu filho na minoridade. Então, como o tema é muito profundo, eu vou tentar ser o mais didático, mastigar o máximo possível, tentando utilizar exemplos que vão te ajudar. Primeira coisa, veja aí nos seus documentos se em algum momento houve alguns dos casais da sua linha de ascendência que não se casaram civilmente. Porque é o seguinte, existem duas condições quando a gente fala sobre transmissão da cidadania italiana. Existem duas condições que elas têm que ser observadas, pelo menos uma dessas condições. A primeira condição é, quando a criança nasceu ou durante a menoridade dela, os pais eram casados civilmente? Então, imagine a seguinte situação, você pega a sua documentação aí, por exemplo, seu próprio caso. Quando você nasceu, os seus pais eram casados civilmente? Se os seus pais eram casados, pela legislação italiana, você nasceu filho legítimo deste casal e automaticamente aquele genitor que te transmite a cidadania italiana transmitiu a você a sua cidadania e tá tudo bem. Então, por isso que eu falei, dá uma olhada em todos os casais da sua linha e verifique se todo mundo que nasceu, os pais eram casados no nascimento. Se na sua linha, desde o seu bisnono ou trisono, sei lá quem é o italiano, todo mundo se casou, então digamos que seja o seu bisnono, tá? O italiano. Seu bisnono chegou no Brasil, se casou, já foi casado. Teve o filho dele. Filho dele ou filha. Digamos que é o seu avô e a sua avó. Eles eram casados quando nasceu o seu pai ou a sua mãe? Sim, vai pro próximo. Você, quando nasceu, seus pais eram casados? Se todo mundo era casado, esta primeira situação, que é uma das duas, ok, esquece, esse vídeo não é pra você, pode buscar outro vídeo aqui no nosso canal. Arrivederci, tudo de bom pra você. Se por outro lado você faz parte do grupo de pessoas que ao analisar fala assim, eita, Fábio do céu, o meu avô nunca foi casado civilmente com a minha avó. E eu falo civilmente, tá bom? Não é casamento religioso, não. Casado civilmente, no papel passado. Se aí você, ao analisar a sua documentação, descobriu que ou seus pais não foram casados civilmente, ou seus avós, ou alguém não foi casado, aí qual é a segunda condição que precisa ser observada para a transmissão da cidadania? Se, no caso de um filho nascido de pais não casados civilmente, no seu nascimento, o declarante tem que ter sido a pessoa que transmite a cidadania. De novo, se você nasceu, seus pais não eram casados, certo? Você não obedece à primeira condição. A segunda condição é, o genitor que te transmite a cidadania foi o declarante na sua certidão? A sua linha é bisavô, blá blá blá, pai e você. Foi o seu pai que declarou? Quando você pega a sua certidão de nascimento, está escrito lá, foi declarante o pai. Se sim, ok, não importa se ele foi casado ou não, não houve essa situação, mas a segunda foi obedecida e tá tudo bem, pode fechar esse vídeo, arrivederci, a gente se vê no próximo vídeo. Agora, se você fez tudo isso e descobriu, Fábio, pelo amor de Deus, meus pais não foram casados civilmente, quem transmite minha cidadania é minha mãe, e foi o meu pai que declarou o meu nascimento e não ela, ou seja, não foi casada com meu pai, e ela não foi a declarante explícita do meu casamento. Neste momento, continue assistindo esse vídeo, porque agora esse vídeo é pra você.
O seu caso é um caso de eleição de cidadania italiana. O que diz a lei relacionada a isso? Primeiro, você não teve a transmissão da cidadania porque na legislação italiana não importa constar o nome da mãe. E aqui faz muita confusão porque a galera fala assim, não, mas no Brasil não existe dúvida de que a mãe é mãe. Eu sei. O problema é que nós estamos tratando da nacionalidade italiana sob a lei italiana e a lei italiana exige que o declarante tenha sido a pessoa que transmite. Não basta ter o nome dela no documento. Vamos partir deste pressuposto. Não adianta você falar, Fábio, mas tá lá o nome dela certinho, mas não importa. Aí o que acontece? Como funciona o processo de eleição de cidadania italiana? Primeira coisa que tem que ser feito. Primeiro ponto, o genitor que te transmite a cidadania italiana e não foi o declarante no seu nascimento, precisa fazer o processo de reconhecimento antes de mais nada. Você só vai passar a ter o direito a solicitar a sua eleição depois que o seu genitor, que não te declarou, faça o processo. Então, primeiro ponto, ele tem que fazer o processo. Seja no consulado italiano no Brasil, seja na Itália diretamente. O fato é, primeiro passo, tem que ter a cidadania reconhecida. Porque você vai precisar do documento italiano do seu genitor para fazer a sua eleição da cidadania italiana. Daqui a pouco a gente vai falar dos documentos necessários. Segundo ponto, depois que esse seu genitor obteve o reconhecimento da cidadania italiana dele, vocês vão juntos a um cartório. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o artigo do nosso blog, onde lá você vai encontrar o link também para baixar o formulário, os formulários que os próprios consulados italianos disponibilizam no site deles. E aí você vai pegar esse formulário, você vai imprimir isso, você vai até o cartório junto com este genitor que acabou de ser reconhecido e juntos vocês vão fazer uma declaração de paternidade ou de maternidade. Então, segundo ponto, vocês vão juntos, não pode ir só ele te declarar, porque a legislação italiana diz o seguinte: filhos reconhecidos na maioridade, maiores de 14 anos, têm que prestar o consenso, ou seja, eles têm que autorizar que o genitor o reconheça. Eu sei, é tudo diferente do Brasil e é por isso que dá um nó na cabeça. Mas vai seguindo aqui que não tem erro. Então, segundo ponto, vão juntos num tabelionato e lá vocês vão fazer essa declaração. Normalmente é a mãe que não transmitiu, tá bom? É a mãe. Normalmente, quando a gente fala de eleição da cidadania italiana, normalmente são casos onde a mãe é a declarante, porque no Brasil normalmente é o pai que vai declarar e não são os dois como é na Itália, e é isso que dá esse imbróglio todo. Então você vai junto com a sua mãe ou o genitor que não te declarou, que obteve o reconhecimento da cidadania italiana no primeiro passo, e vão fazer essa declaração. Uma vez que você faz essa declaração de maternidade ou de paternidade, você vai pegar esse documento, você vai traduzir e apostilar, você vai traduzir para a língua italiana e apostilar, junto com a sua certidão de nascimento, traduzida e apostilada, onde consta lá o nome desse genitor, só não constava a declaração explícita de que ele te reconheceu. E agora você pode ir para a Itália fazer o seu processo. Quando você chega na Itália para fazer o seu processo, como que funciona na prática o processo de eleição da cidadania italiana? A parte da residência é a mesma, como se fosse um processo iuris sanguinis, ou seja, você chega na Itália, você encontra um imóvel, ou você vai ser hospedado, ou você vai alugar um imóvel. Uma vez que o vigile passa, confirma a sua residência, você vai até o status civile, e aí a diferença é que você vai dar a entrada, você vai solicitar a elezione, você vai fazer uma declaração que o próprio comune vai te entregar na hora. E essa declaração é basicamente o seguinte: eu declaro que gostaria de ter a nacionalidade italiana. O oficial vai pedir para você assinar na frente dele esse documento, que ele mesmo vai te entregar. Vai pegar a sua certidão de nascimento, que já está traduzida e apostilada no Brasil. Vai pegar a declaração de maternidade ou paternidade do genitor junto contigo, também traduzida e apostilada. Vai pegar uma certidão de nascimento do seu genitor italiana, que vai ser emitida pelo comune onde ela fez o processo, ou onde foi transcrito o documento. Então são 3 documentos que você apresenta na eleição da cidadania italiana: um documento italiano do seu genitor, a declaração de maternidade ou paternidade, a sua certidão de nascimento e os documentos brasileiros traduzidos e apostilados. Você então preenche esse documento na frente do oficial e o que acontece? No dia seguinte, ele já começa a fazer a transcrição da sua certidão de nascimento. Não existe pedido de não renúncia, não existe nada além. Você paga uma taxa de 200 euros também, tem um pagamento de uma taxa ali na frente, eles vão te dar um boletino para você ir lá e pagar a taxa. Pagou a taxa, voltou no comune e aí no dia seguinte ele começa a fazer a transcrição da sua certidão de nascimento. Se ele demorar, sei lá, uma semana para fazer a transcrição, significa que o seu processo terminou. Então digamos que, sei lá, o vídeo demorou 15 dias e a transcrição 15 dias, o seu processo vai durar um mês na Itália, porque não existe a necessidade
de pedido de não renúncia, de mancata renúncia, porque se trata de um processo de elezione di cittadinanza italiana. É assim que funciona o processo. Coisas importantes que eu tenho que falar antes de terminar este vídeo. Primeiro, Fábio, no meu caso, digamos que é a minha mãe, ou é o meu avô, minha avó, enfim. Digamos que a pessoa que não reconheceu o filho é falecida e não houve o casamento. O que é possível fazer nesse caso? Nada. Se o genitor que nunca reconheceu esse filho, que nunca reconheceu a própria cidadania italiana, não foi junto com o filho e fez a declaração de maternidade ou paternidade, e faleceu, extinguiu-se o direito ao reconhecimento. Infelizmente não há o que fazer. Eu posso entrar via judicial. Você pode fazer o que você quiser. Claro que você pode entrar via judicial. Mas as chances são quase nulas que você tenha a sua cidadania reconhecida, porque não houve dos dois pressupostos obrigatórios para a concessão e transmissão da cidadania italiana. Então, se o genitor já faleceu, infelizmente não há o que fazer. Segunda coisa. Tem algumas pessoas, e a gente sabe que tem um rapaz que mora no norte da Itália, que ele diz o contrário disso. Ele diz que não é necessário que o genitor faça a cidadania antes, que bastaria essa declaração de maternidade para que você possa ir para a Itália, e isso sanaria o problema. Quando houve essa conversa, eu conversei diretamente com essa pessoa, ele diz, não, aqui no meu comune a gente consegue fazer isso, e eu falei, olha, você consegue fazer isso porque você é advogado e você instruiu o comune dessa forma. Porém, não é a normativa vigente. E aí, para evitar qualquer tipo de problema, o que eu fiz? Eu entrei em contato com os órgãos oficiais italianos. Então, eu escrevi para o Ministério em Roma, eu falei com consulados e todos eles foram taxativos. Inclusive, se você entrar no site de qualquer consulado italiano no Brasil e procurar a parte onde se fala sobre eleição da cidadania italiana, o que eles recomendam? O genitor tem sim que ser reconhecido antes, e se você pretende fazer a cidadania neste consulado, não faça a declaração de maternidade antes que esse genitor seja reconhecido. Por quê? Porque uma coisa que eu esqueci até de falar. A partir do momento que é feita essa declaração de maternidade, significa que você tem 1 ano. E aí eu volto lá no início do vídeo. A mesma coisa, quando a gente fala de eleição da cidadania italiana, significa que a partir do momento que ou o jovem completa 18 anos na Itália, filho de pais estrangeiros, ou você é reconhecido a partir da data do reconhecimento, a pessoa tem 1 ano improrrogável para fazer solicitar a eleição da cidadania italiana. Se você não faz isso nesse prazo de 1 ano, isso é perdido, você perde o direito para sempre. Claro que neste caso específico de declaração de maternidade ou paternidade, se passa-se o prazo por algum motivo, você vai lá e faz outra no cartório, você rasga aquela, faz uma outra e passa a contar a data tal. Mas é importante terminar falando isso, porque você vai encontrar pessoas dizendo, não, tem alguém que disse que não é necessário fazer primeiro a cidadania do pai ou da mãe ou do genitor que transmite, porque isso afronta a legislação brasileira. Tô aqui para te dar as informações corretas, retiradas dos órgãos públicos. Então convido você, se você tem esse caso e de repente ouviu isso, entra no site do consulado italiano e veja lá quais são as orientações para quem passa a se tornar cidadão cuja cidadania tem que ser feita por eleição, porque não houve a transmissão direta, não houve o reconhecimento, nem o casamento dos pais, e os próprios consulados dizem, não vá por cartório fazer a declaração de maternidade e paternidade ainda, espere que o genitor tenha o reconhecimento por este consulado, e aí sim, depois disso, vá lá, faça juntos, e aí você vai fazer tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Então, este é um vídeo que muita gente estava me pedindo, inclusive, se você não está acompanhando o curso gratuito da cidadania italiana, lá, eu vou deixar aqui no card, na aula onde eu falo sobre filiação, muita gente se viu nessa situação aqui da eleição e pediu para eu fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor como funciona. Então esse vídeo também é para essas pessoas que me pediram para falar sobre isso, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, vou deixar um link aqui para você ir lá para o nosso blog. Lá tem o link para você preencher o formulário e ir junto com o genitor no cartório, e tem algumas outras informações também a respeito da eleição da cidadania italiana, e agora você já sabe como fazer, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no nosso blog um comentário, um grande abraço e arrivederci!